Estão cansados, irmãos? Não. Não? Não? Eu tô cansada. Hoje estava orando pela manhã, pedindo ao Senhor misericórdia, porque primeiro que terça-feira, né, como eu falo de costume, já não é um culto fácil. Segundo que o Guto foi trabalhar de madrugada. Ele sai e acabou meu sono. Acabou entre aspas, né? Que eu fico com sono, não consigo dormir. Né? Eu fico naquele cochilo, né? Toda hora acordo e já não durmo direito. Hoje até pensei em não ir trabalhar. Falei, meu Deus, estou cansada. É ruim a gente sair para trabalhar já cansado. Mas levantei, fui e pedi graça ao Senhor, misericórdia, né? Para estar trabalhando e depois de tarde para estar no culto, porque não é fácil, né? A gente quer servir o Senhor, a gente tem prazer, a gente quer dar o nosso melhor, mas muitas vezes a nossa carne, o nosso corpo físico, ele não corresponde àquilo que o nosso espírito está ansiando, né? Então, realmente é uma luta entre a carne e o espírito, e a gente precisa lutar. Amém, irmãos? Deixa eu só me... Quero primeiro, antes de tudo, deixar um versículo em Mateus 18, 20. Os irmãos não precisam abrir, não. Os irmãos creem que Deus está aqui? Amém. Amém? Glória a Deus, então. E esse versículo só vem falando isso, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio de vocês. Aleluia. Amém? Então, os irmãos... Amém, gente? É concordância, hein? Amém. Os irmãos deram um amém. Então, os irmãos estão falando que creem que o Senhor ele se faz presente no nosso meio, que o Senhor está aqui. Por causa disso, eu quero cantar até um corinho que faz menção a isso. Amém? Amém. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória. Aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como é que eu tenho. Tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo. Vamos da última vez declarar que o Senhor se faz presente? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes. Aleluia. Amém, glória a Deus, né? Então, nós cremos que o Senhor se faz presente, até porque somos mais de 2 ou 3, né? E estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Então, o Senhor, ele se faz presente. Eu quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículo 36. Aleluia. 7:36.
Amém? Amém. Vamos lá. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e a enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungiu-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão. Ai, Jesus. Amém. Meu bicho aqui, gente. Saiu. Amém. Desculpa, irmãos. Tomei um susto. Versículo 40. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dizei-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dizei, pois, qual destes o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo é beijo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Amém, irmãos? Uma palavra muito conhecida, né? Ontem, à tarde não, na realidade lembrei pela manhã do culto de hoje. Senhor, esqueci, não vi ninguém para dar a palavra. E porque no mês anterior eu fiz um cronograma bonitinho, né, Juliana? Para não deixar as meninas da mídia na peleja, né? Porque às vezes mando um dia antes quem é que vai dar a palavra. E aí, mês passado, eu consegui fazer um cronograma bonitinho do culto mensal. E aí tava lá quem ia dar cada culto, quem ia dar a palavra. Só que o mês já virou, né? E a pessoa não se tocou nisso. Que já foi, acabou o mês. E aí eu lembrei ontem, pela manhã, e eu falei assim: Senhor, eu acho injusto, né, dar a palavra assim para os irmãos em cima da hora. Até tentei, porque eu fiquei sabendo que alguém tinha uma palavra maravilhosa. Mas aí eu ganhei um não. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ajuda-me. E aí perguntei ao Guto, falei assim: Guto, você não tem nenhuma palavra aí em mente? E ele falou assim: de novo? Eu falei: meu filho, me ajuda. Aí ele falou assim: porque amanhã eu vou trabalhar, fica meio difícil. Eu falei assim: não, eu te entendo, pode ficar tranquilo, eu sei que realmente não dá. Aí eu falei assim: poxa, só que eu não queria dar para Rosa de novo nem um pastor, porque eles estiveram no último culto e eu procuro alternar.
Mas se não tiver jeito, vai a Rosa ou o pastor, não vai? Vou ver o que eu vou fazer até amanhã. E aí, sentei, orei ao Senhor, pedi uma palavra, o Senhor me deu algo e não tive, assim, uma compreensão do que o Senhor queria falar. A mente também meio turbada, né, preocupada quanto aos cultos, né, e aquela cobrança de, poxa, eu não vi. E é ruim isso. E nós tínhamos ensaio ainda ontem à noite, né, aí viemos para o ensaio. E quando a gente já tinha mandado para o culto esse louvor, acho que ontem, né? Pela manhã, tá ele viajando ali sem me responder. Ontem pela manhã, acho que eu mandei esse louvor, o primeiro louvor que nós cantamos, né? Eu quebro o meu vaso, o meu vídeo. E ontem, quando a gente louvou aqui, o Senhor me tocou de uma forma tão sobrenatural. Eu comecei a chorar na hora do ensaio e sentindo a presença do Senhor e falando em mistério. E assim, o Senhor começou a ministrar tantas coisas no meu coração que eu falei assim, amém, Senhor, eu vou dar essa palavra. E aí quando a gente chegou em casa, o culto falou assim, poxa, o louvor ficou bom, né? Ele dá uma pregação. Eu falei assim, já deu. Aí ele olhou assim pra mim e falou, filho, peguei, eu também peguei o que o Senhor falou. Né? E eu falei assim, amém, Senhor. Mas aí eu tinha que meditar na palavra, né? O Senhor, apesar do louvor vir falando, né, sobre a palavra, eu precisava meditar. E aí ontem, quando eu cheguei, depois do ensaio, fiz janta primeiro, depois fui ler um pouco, meditar. E aí hoje de manhã, li mais um pouquinho, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, o dia vai ser corrido. E aí fiquei orando para que a outra mediadora fosse hoje, porque ontem ela não foi trabalhar e eu tive que ficar com o aluno dela. E ele é muito agitado. Falei, se eu ficar com ele, eu não consigo meditar em nada. O foco tem que ser todinho para ele. E aí ela foi, o menino não foi, mas eu tive que ajudar ela a preparar a feira de ciências da escola. Eu falei assim, meu Deus, que peleja, para conseguir meditar na palavra. E aí eu fiquei tentando, mesmo fazendo ali as coisas, tentando meditar na palavra. E aí eu falei com o Senhor, falei, Senhor, não deixa a minha aluna da tarde vir, não, porque eu preciso. Eu preciso sentar, eu preciso meditar, eu preciso que tu me dê uma revelação clara do que tu queres falar com a gente. E aí, a partir da tarde, minha aluna não foi. Eu falei assim, Senhor, muito obrigada. Aí chega o diretor, tu resolve os uniformes para mim? Eu falei, meu Deus do céu. Minha aluna não veio, mas eu vou ter que fazer outro trabalho. Mas aí fui conseguir me desenrolar rápido. E aí, à tarde, né, mais para tardinha, eu consegui um tempo, consegui sentar lá, orar, ler mais um pouco, pesquisar um pouco, né? E aí eu agradeci a Deus pela misericórdia, né? Porque é falho, irmãos. Né? Eu tenho essa responsabilidade, o pastor me colocou nessa responsabilidade desde o ano passado, de estar aí vendo os irmãos que vão estar conduzindo, não, levando a palavra, trazendo a palavra para nós. E eu falei, era para ter visto com antecedência, né? E não só com o pastor, falei com o Senhor, né? E, poxa, foi o que eu falei, eu acho injusto eu não dar alguns dias para os irmãos se prepararem. Quando eu pastor e a Rosa, é ainda mais tranquilo. Mas se for dar para outro irmão, o ideal é que dê um tempo a mais, até porque as pessoas trabalham e tal, e fica difícil, né, de meditar a palavra assim de um dia para o outro. Mas o Senhor deu graça. Eu espero conseguir passar para os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, né, que a terra aí esteja arada, esteja fértil, os ouvidos dos irmãos estejam abertos, né? O Senhor também me dê, né, essa ousadia, intrepidez, que abra minha mente também no falar, para que eu consiga passar aí o que o Senhor me deu. O primeiro versículo que eu li nessa noite foi em Mateus 18, 20, que vem trazendo que aonde está 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele está.
Então o Senhor, ele se faz presente aqui, amém? Os irmãos já falaram 5 amém, gente. 5 amém, confirmando que o Senhor se faz presente aqui. Glória a Deus. E eu quero começar refletindo aqui sobre a palavra no versículo 37, que fala: E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Ou seja, essa mulher, ela aproveitou a oportunidade. Ela ficou sabendo que Jesus estava em um determinado lugar. Ela foi para lá sem convite nem nada. Mas ela aproveitou a oportunidade de estar com Jesus. E mais do que isso, de levar algo para Jesus. Né? E foi isso que o Senhor ele vem ministrando no meu coração. Sobre nós aproveitarmos cada oportunidade. Porque elas são únicas e passam. Hoje, nós temos a oportunidade de estar aqui. Amanhã, só Deus sabe. Quantos estão partindo, né? Hoje mesmo foi uma bebê de 4 meses, né? Eu vi no Facebook, não sei o que houve, mas uma bebê de 4 meses faleceu. Então, assim, o amanhã pertence a Deus. Né? A gente precisa aproveitar o hoje para servir, para entregar, para se colocar diante do Senhor, para entregar aquilo que nós temos. E ela aproveitou a oportunidade e ela ungiu os pés do Senhor. Ela lavou os pés dele com lágrima, né? Ela estava ali beijando, ela estava ali provavelmente agarrando os pés de Jesus, dando o que ela podia. Né? Alguns estudos apontam que esse unguento, ele era algo valoroso. Né? Não é simplesmente um azeite. Né? Ele tinha um certo preço, né? Os estudos falam que é 300 dinários, se eu não me engano, é assim que vem trazendo. E ela foi ali, ela perdeu aquilo, entre aspas, mas ela quis depositar aos pés de Jesus. Uma pessoa sem condições, porque o primeiro versículo já vem falando que é uma mulher pecadora. Muitas vezes a gente olha para nós mesmos e fala assim: eu não vou levantar, eu não vou aceitar a oportunidade, eu não vou orar, não vou fazer, só vou ficar ali quietinha no meu canto, porque eu não sou digna. Irmãos, nunca seremos. Isso é fato, isso é realidade. Nós somos pecadores e ponto. Isso é bíblico, isso está escrito. Nós não somos dignos do Senhor. E por isso que ele veio. Porque por nós mesmos, nós nunca alcançaríamos a salvação. Né? Então, o que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa aproveitar a oportunidade, independente do nosso estado físico, emocional, espiritual, e colocar diante do Senhor aquilo que a gente tem. Porque, com certeza, para a gente vai nos custar algo. Quando você está mal, você levantar a sua voz em louvor ao Senhor, você orar, cara, te custa muito, porque você não está bem. Senhor, tem misericórdia. Foi o que o Guto estava falando ali, né? Ele está sem dormir, mas ele veio. Com certeza esse culto de hoje está custando muito para ele. Mas ele veio depositar diante do Senhor. A Juliana falou sobre isso mais cedo e falou que se tivesse oportunidade ela ia falar, por isso que eu vou falar aqui. Que hoje ela tá só o pó também, né? Tá resfriada e ficou aí o dia inteiro mal, se arrastando, tava com febre agora de tarde, mas na hora, fez de tudo, né, Juliana? Trabalhou, foi num monte de lugar, resolveu um monte de coisa. E agora ela não ia ficar em casa descansando, não, porque se ela fez as coisas para ela, agora ela ia fazer para o Senhor. Ela ia também depositar diante do Senhor aquilo que ela tinha. Né? Então, assim, com certeza, tá valendo muito hoje. Né? Porque é com sacrifício, né? É com dificuldade, é algo que, para a gente, exige esforço. Versículo 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando,
começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. Por que ela fez isso, irmãos? Porque ela reconheceu quem é que estava ali. Ela sabia quem era Jesus, quem era aquele homem, né, que estava passando naquela cidade, que estava curando pessoas, que estava transformando vidas. Então, a oportunidade que ela teve diante do Senhor, ela não perdeu tempo. Ela não vacilou. Ela falou, vou lá e vou entregar o meu melhor, aquilo que eu tenho de mais valor, porque o homem está ali. E foi o que eu iniciei falando. Nós cremos, nós falamos que o Senhor está aqui. E o que nós viemos entregar? Como nós estamos entregando? Será que a gente realmente está reconhecendo que Ele está aqui? Ou é apenas o pastor, a única figura aqui que a gente deve respeitar? Não. O Senhor, Ele se faz presente. E cada atitude nossa está contando diante dEle. Ele está vendo cada um de nós. E não somente ali as atitudes, mas o pensamento, o coração. Né? Nada é oculto diante dos olhos do Senhor. Ele nos contempla por dentro e por fora. O versículo 39 vem falando que quando o fariseu ele viu isso, primeiro que ele duvidou, né, se Jesus era realmente profeta. Ele falou, se ele fosse mesmo profeta, ele saberia quem é essa mulher, né? Porque ele não aceitava, né, aquela mulher pecadora estando ali aos pés de Jesus. E o que eu vejo com isso? Não tem como a gente se esconder diante do Senhor. Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele sabe perfeitamente que nós somos pecadores e Ele conhece os nossos pecados. Cada um deles. Mas quando nós reconhecemos o Senhor e quando nós nos quebrantamos, isso para o Senhor não nos separa dele. Isso para o Senhor não tem importância. Porque Ele sabe, Júnior, que a gente é vacilão, mas Ele ama a gente, entendeu? Porque ele vê que a gente reconhece o Senhor, pô, eu vacilo pra caramba, mas eu tô tentando. E eu quero, eu preciso, mas é necessário, irmãos, eu quero deixar isso bem claro. Não é viver uma vida de pecado, como se Deus não estivesse ligando para isso. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que mesmo com todas as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, o Senhor, Ele nos ama quando nós reconhecemos as nossas falhas e o reconhecemos a dependência do Senhor, né? E colocamos isso diante dele. Então isso já não nos separa do Senhor, mediante esse quebrantamento e essa tentativa, né? Porque eu vejo como uma tentativa, porque como a Rosa fala, né? Quando a gente chegar a ser perfeito, o Senhor nos tira. Então, mediante essa tentativa de mudança e de melhorar. Versículo 40 vem falando, né? E respondendo Jesus disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dizei-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo ele com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dizei, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Ou seja, a nossa dívida não impede que Jesus nos ame. O nosso pecado não impede que ele nos ame. Ele está disposto a nos perdoar. 1 João 4,19 vem falando sobre isso. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ninguém está aqui por acaso. Nós estamos aqui porque fomos chamados pelo Senhor. Fomos escolhidos pelo Senhor. E alguém estava na igreja antes? Não.
estava no lamaçal do pecado, a maioria. Poucos aqui não viveram, acho que ninguém, só as crianças, não viveram uma vida, não sei o Kleber, fora do Senhor, né? Então, assim, a maioria estava em pecado, mas o Senhor olhou para nós e nos perdoou. O Senhor, ele nos amou, né? Então é isso que ele vem dizendo para Simão, né? Que aquele que muito ama é porque muitos pecados lhe são perdoados, né? A gente entende que o Senhor ele nos perdoou muito e por isso devemos retribuir cada vez mais. Lógico, né? Volto a dizer, nunca conseguiremos pagar o sacrifício de Jesus, aquilo que ele fez pelas nossas vidas. Mas a gente se esforça dia a dia para colocar diante do Senhor o nosso melhor. Versículo... Não, no 41 não. 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu meus pés com vento. Ou seja, Simão, ele era um homem fariseu. Esse Simão aqui não é Simão Pedro, irmãos. É o fariseu que convidou Jesus para estar na casa dele. Ele convidou Jesus para jantar, almoçar, não sei, para uma refeição. Mas ele não demonstrou a hospitalidade necessária. Era de costume para o povo lavar os pés, ungir, né, ali cumprimentar com um beijo. E ele não fez isso. De repente chamou Jesus por curiosidade, né, viu passar uma multidão atrás e chamou Jesus para se alimentar ali. Mas ele não seguiu com um protocolo. E Jesus usou essa parábola para mostrar a ele que a mulher, por ter sido perdoada dos seus muitos pecados, né, porque aqui vem falando sobre uma pecadora, ou seja, enfatiza bem que aquela mulher ali, ela vivia uma vida de pecado e não era algo escondido, até porque quem falou foi Simão, ou seja, provavelmente era alguém conhecido pela cidade e que vivia uma vida de pecado aos olhos de todos. Ele demonstra um grande amor. Me perdi aqui. Jesus usou a parábola para mostrar a Simão que a mulher, por ter sido perdoada de seus pecados, demonstra um grande amor por ele, ou seja, por Jesus. Enquanto Simão, que devia menos, entre aspas, né, porque era um fariseu, era um cumpridor da lei, porque nesse tempo o povo cumpria a lei de Moisés, ele devia menos, mas ele mostrou menos amor por Jesus. Olha que coisa. Né? Uma mulher que não cumpria a lei, que não procurava andar de acordo com os princípios daquela época, ela demonstrou muito mais amor por Jesus, muito mais respeito, muito mais reconhecimento do que aquele que cumpria toda a lei. Né? Então, nós precisamos, irmãos, demonstrar esse amor por Jesus, independente do nosso pecado. Né? Foi isso que o Senhor ele colocou no meu coração, para a gente aproveitar a oportunidade independente do nosso pecado. E isso não é para que a gente se acomode com o nosso pecado, porque ele vire um bichinho de estimação. Não é isso que eu estou falando. Não me entendam mal. Mas é reconhecimento de que Jesus ele é Senhor, ele é Deus, ele é mestre, breve virá como um juiz e vai julgar a nação. Nós seremos os primeiros a serem julgados, né? Porque quando ele via, para a gente já é direto, é céu, inferno, acabou, né? E posteriormente iremos julgar os outros, mas a gente precisa ter isso em mente e demonstrar o nosso amor
a nossa gratidão, esse reconhecimento, Senhor, eu sei de onde Tu me tirou, porque muitas vezes a gente fala e fica na falácia. Eu sei de onde Deus me tirou. E aí? O que você tem feito com isso? Da onde Deus te tirou? Você tem falado para outros? Você tem levado seu testemunho? Você tem procurado demonstrar de alguma forma esse amor pelo Senhor? Você tem procurado fazer algo de diferente? Você tem procurado se esforçar? Você tem procurado matar a sua carne? Porque você sabe de onde Deus te tirou, né? Vamos continuar aqui, versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Né? Foi o que eu acabei de dizer. Sabendo de onde o Senhor nos tirou, de quantos pecados nós tínhamos, temos que mostrar muito amor. Né? Porque o Senhor olhar para nós, uma pessoa toda suja, fedendo, e o Senhor ainda encontrar algo de bom em nós, né? Isso é tremendo. É realmente muito amor do Senhor pelas nossas vidas. Versículo 48. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. Ou seja, isso tudo ele estava falando com Simão. Aí Jesus vira para ela e fala: olha, os teus pecados estão perdoados. Aquela atitude da mulher de entrar naquela casa, mesmo sem ser convidada, de levar algo de valor para Jesus, de derramar diante do Senhor em reconhecimento, né, a quem era que estava ali, trouxe o perdão dos seus pecados. O reconhecimento dela, a entrega, trouxe esse perdão. E o versículo... Deixa eu continuar aqui, o 49. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. O que eu vejo com esse versículo? Enquanto todos que estavam ali na mesa estavam duvidando, pô, a mulher é pecadora, assim, o homem vai falar que está perdoando ela? Quem é ele para perdoar pecados? E ela, com certeza, ela pegou aquela palavra, ela guardou no coração. Ela falou: caramba, tô livre. Ele está me libertando do meu pecado. E por causa dessa atitude dela, de fé, de entrega, trouxe para ela, além do perdão, trouxe a salvação. E isso é tremendo, irmãos. Né? O que eu quero deixar para nós essa noite é isso. Não tenha medo de colocar diante do Senhor aquilo que você tem por mais precioso. E muitas vezes a gente coloca as coisas do Senhor numa balança enganosa. E a gente coloca aquilo que a gente acha que tem valor e o Senhor, cada um de um lado. E aquilo que tem valor para a gente, ele pesa muito, né? E endurece o nosso coração, aperta. E aí a gente não quer entregar, porque as coisas do Senhor não estão pesando o suficiente. Né? Mas o que o Senhor veio ministrando no meu coração é que a gente coloque numa balança uma balança em que não... Como é que eu posso dizer? A palavra vem falando sobre balança enganosa. Falei direito, gente? Deu um bug aqui na minha mente. Amém. Né? Então, a palavra vem falando sobre isso. A balança enganosa. Então, que a gente coloque uma em que não roube. Que o peso seja certo, né? Às vezes a gente se pesa numa balança, está dando uma coisa. Se pesa na outra, está dando outra. Muito obrigada. Uma balança de precisão. Que seja assim. Numa balança de precisão. Que a gente coloque as coisas do Senhor e aquilo que pra gente a gente acha que tem valor, e agora falando em questões, né, da nossa vida,
que muitas vezes a gente não toma uma atitude diante do Senhor porque tem algo pesando a mais, né? Porque tem coisas que pra gente, nossa, eu não posso abrir mão disso. Como é que eu vou ficar sem aquilo enquanto na realidade não é isso que importa, né? Eu tenho visto aí já nessa caminhada com meu esposo há alguns anos, e algo que eu admiro nele é a questão dele estar sempre entregando o serviço ao Senhor, né? E é o que ele já fez umas 3 ou 4 vezes, não sei. Mas toda vez que o serviço vem para impedi-lo, né? Tem alguma mudança assim de dele estar nos cultos, dele ter comunhão com os irmãos, eu vejo que ele coloca numa balança. O que realmente importa? Ganhar o dinheiro, o sustento da família? O que pesa, irmãos? É o sustento da família, são 4 cabeças. São 4 cabeças. E aí? Ou eu vou ir nos cultos, eu vou participar de célula, eu vou ter tempo para ter comunhão com os meus irmãos. E por vezes ele colocou isso na balança. E ele abriu mão do serviço sem ter mesmo um outro serviço em mente, sem ter nenhum lugar para trabalhar. E no mesmo pela graça, Senhor, eu tô saindo e tu sustenta aí. E Deus sustentou, né? Deus tem feito isso. Então, assim, é isso que nós precisamos fazer, né? Será que o que hoje nos pesa realmente tem valor, tem peso diante de Cristo? Será que é algo que realmente a gente pode trocar por Cristo? Acho que nada, acho não, tenho certeza. Nada que a gente coloque nessa balança, se estivermos com os nossos olhos espirituais abertos, nosso coração quebrantado, vai ter peso diante de Cristo, né? Porque Ele é suficiente para tudo. E agora, irmãos, eu estou falando sobre uma atitude de fé. Não é fácil, né? Você abrir mão não é fácil. Você mudar a sua vida por amor a Cristo não é fácil. Mas a tua atitude de fé, de entrega diante do Senhor, pode, além de trazer perdão para os teus pecados, vai te trazer a tua salvação. E o Senhor, Ele nos honra, né? A sua entrega vai refletir também aqui nesse mundo carnal, né? Você não vai ganhar somente no espiritual, não. Nessa terra também. Mas é necessário uma atitude diante do Senhor. E para terminar, eu quero deixar Provérbios 3, versículo 5, que vem falando sobre a confiança. Amém? Amém. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Amém, irmãos? Né? Que os irmãos não fiquem pesarosos com essa palavra, porque como eu venho dizendo aqui o final do versículo, o Senhor, Ele repreende
aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Né? Que a gente aceite a correção, a instrução do Senhor, que a gente não tenha medo de entregar nada, né? Que o nosso caminho, né? Que a gente confie, entregue ao Senhor, sem o nosso achismo, né? Que é o que vem falando no versículo 5. Não te estribes no teu próprio entendimento, porque muitas vezes a gente quer andar de acordo com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente entende. Não, melhor é fazer assim, assim, assado. E aquele não é o melhor do Senhor, né? Que a gente confie verdadeiramente no Senhor, que a gente entregue o que tiver que entregar, né? Eu não sei o que o Senhor ele quer de nós assim em particular, né, de cada um, mas eu creio que há uma necessidade de entrega. E é aquilo que para a gente hoje tem um peso elevado, né? Aquilo que para a gente hoje é de valor. Mas se nós entregarmos, se nós colocarmos para o Senhor, diante do Senhor, perdendo, né, entre aspas, perdendo, a gente vai ganhar muito mais, né? Que a gente possa valorizar o Senhor. Amém. Porque Ele sim tem valor, né? Tudo diante do Senhor, Ele perde o seu valor. Então, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, os nossos ouvidos destampados, o nosso coração quebrantado, para que a gente consiga realmente entregar, colocar tudo diante do Senhor, né, com mãos leves e colocando mesmo, confiando diante do Senhor a nossa vida, porque Ele vai endireitar os nossos caminhos, né? Ele vai endireitar as nossas veredas, mas é necessário um reconhecimento da nossa parte de quem é o Senhor e o que Ele pode fazer, porque muitas vezes o Senhor não faz, não é porque Ele não pode, é porque nós o limitamos, né? Porque nós não damos a liberdade para o Senhor necessária dele agir sobre as nossas vidas. E o Senhor, como a gente costuma dizer, ele é educado. Ele só vai tocar onde você permitir. Ele só vai mexer onde você deixar. Né? Então é necessário uma atitude da nossa parte diante do Senhor. E é isso que eu quero deixar para os irmãos. Espero que o Senhor possa ter falado ao coração de cada um e que o Senhor continue ministrando sobre a vida de cada um dos irmãos e que essa palavra possa frutificar nos nossos corações, né? Porque, como costumamos dizer, e isso é bíblico, né? A palavra ela é uma espada de dois gumes, então eu com certeza também tenho entregas para fazer, para colocar diante dos pés do Senhor, né? Coisas que para mim também têm valor, mas que é necessário colocar diante do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.